Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Pelas ondas do divulgar.net, todo sábado com você a partir das 17 horas. E hoje a gente tem um programa, muito especial, com a roda de conversa, promovida pela Associação Médica Espírita do Maranhão, a AME, na condução do nosso querido Amaral. E antes da gente dar início, a esse programa, a essa roda de conversa, a gente vai para o nosso momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Petição de servidor. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha, ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor. A rogar-te intercessão e socorro, porque, através da prece, enviar-nos-ás a alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, com muita felicidade que recebemos a todos para mais essa gravação da mesa redonda da Associação Médica Espírita do Maranhão. Neste mês de fevereiro, nós teremos como tópico principal a ser abordado e tema de nossa reunião, o homem no mundo. E a Associação Médica Espírita recebe hoje com muita alegria, em meu nome, em nome das demais participantes da mesa, doutora Patrícia, doutora Wildete Mairim, que nós estaremos recebendo hoje dois convidados que vão nos abrilhantar com seus conhecimentos e nos orientar mais ainda a respeito dessa temática. Nós teremos aqui conosco o nosso mestre Silvio Babu, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, e o nosso mestre Jorge Mairink, da União Espírita Recanto dos Querubins. As mesas redondas da Associação Médica Espírita são sempre realizadas em parceria com o programa O que é o Espiritismo. No decorrer de nossas gravações, vocês verão em nossas telas todos os nossos contatos de mídia social. E ficaremos muito felizes em poder contar com as inscrições de vocês e com os views, as visualizações de nossos vídeos. Bom, como estávamos comentando, o tema da mesa redonda da tarde e noite de hoje, aqui na sede do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, é o homem no mundo. E o homem no mundo é tema do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, no item 10. Este capítulo é o capítulo Sede Perfeita, um dos capítulos mais complexos de a gente trazer para a prática, George? E aí eu gostaria de trazer, inicialmente, para nós começarmos esse nosso bate-papo, doutora Patrícia? O nosso acertado é um bate-papo nosso. Que o Espiritismo veio matar a morte. Souza. Como o Espiritismo veio matar a morte, a gente muda completamente a perspectiva do que poderia vir a ser a nossa passagem, ou cada uma de nossas passagens em nossa encarnação. E aí eu gostaria de trazer o primeiro tópico para a gente começar o nosso diálogo, a nossa conversa. Hoje eu vou trazer uma série de passagens bíblicas aqui. E o tópico que eu vou estar trazendo, um dos vários que eu vou estar trazendo de João, para a gente começar o nosso debate. Então, eu estou aqui com João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, mestre Silvio: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu gostaria de começar a nossa mesa, passando a palavra para o mestre Silvio Babu, a quem nós temos, em nome da Associação Médico Espírita, enorme alegria, grande prazer e muita honra de lhe receber, não apenas em seu nome, como em nome de toda a sua família, que já há tanto tempo faz um trabalho tão bonito, tão profícuo, tão árduo com o Espiritismo, não apenas aqui em nossa cidade, como também em Pinheiro. E eu queria trazer para o mestre Silvio a seguinte indagação. Mestre, Jesus nos traz nessa assertiva que é para a gente ter força, para a gente ter energia, porque ele venceu o mundo. Então, se ele venceu o mundo, na perspectiva dele, a gente também pode. O que o senhor pode nos trazer a respeito do homem no mundo e de nossas perspectivas em cada uma de nossas oportunidades reencarnatórias? Mestre Silvio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Amaral. Boa noite, Eudete. Boa noite, nossa querida irmã, nosso amigo George, a todos os internautas, né, que acompanham a mesa redonda aqui da AME. Foi o microfone? Eu fico muito feliz, agradecido de estar fazendo parte hoje deste momento maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Então, é um sentimento de muita gratidão pelo convite, de poder expressar de alguma forma aquilo que acreditamos através do Evangelho de Jesus, né? Desses ensinamentos que o Mestre nos deixou, ensinamentos tão maravilhosos que, infelizmente, nós ainda temos muita dificuldade de compreendê-los, de entendê-los, de assimilar e de vivenciar esses ensinamentos. Falar sobre o homem no mundo, como você mesmo falou, desse capítulo, que é o capítulo 17º, Ser Desperfeito, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que realmente essa perfeição é algo que nós precisamos compreender, até porque o próprio Kardec nos traz essa informação, através do Espírito Protetor, né, que essa perfeição ela é relativa, não é? Agora, é óbvio que em João, quando o nosso amado Mestre Jesus nos traz essa questão de nós termos bom ânimo, de nós conseguirmos superar essas dificuldades, as vicissitudes do dia a dia, é lógico que nós precisamos buscar essa compreensão e entender e saber como é que nós vamos ter esse bom ânimo, né? Como é que nas aflições da vida que todos nós passamos, como é que nós vamos conseguir superá-la? E o próprio Evangelho nos dá essa receita, tá? E nesse tema, o que é engraçado é que tem a receita a respeito disso. E logo no início, quando a gente vê lá no capítulo, ele fala, o Espírito Protetor fala, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. E a palavra aqui, esse sentimento que nós estamos falando, piedade, que é a mola propulsora da caridade. Ou seja, a partir do momento que o homem começa verdadeiramente a ter a compaixão, essas aflições, essas dificuldades, tudo isso começa a desaparecer. Só que, lamentavelmente, ainda tem muita dificuldade de entender isso, de entender essa piedade, o que é ser piedoso, não é? O que é ter compaixão pelo outro. Porque, às vezes, as aparências, né, o próprio Mestre Jesus nos traz vários momentos do Evangelho, várias passagens nos alertando para isso. Uma delas é que é para a gente não ser como os túmulos, caiado por fora e podre por dentro. Porque, na maioria das vezes, as aparências, né, nós vivemos de aparências. E parece que estamos sendo piedosos, estamos tendo compaixão, mas, na verdade, são apenas aparências. Então, a minha participação nesse primeiro momento é chamar a atenção que para vencermos essas aflições do dia a dia, através do bom ânimo, é trabalharmos a piedade no nosso coração. Há uma passagem bíblica, não me recordo agora,
do Velho Testamento, sempre mais árido, que ele coloca assim: vaidades, vaidades, tudo são vaidades. E muitas vezes a gente acaba se pegando com a falsa perspectiva de estarmos sendo bons cristãos, na acepção efetiva do termo, e a rigor nós estamos apenas nos fazendo passar por uma personagem que não representa verdadeiramente aquilo que nós somos. Joana de Ângeles passa muito isso. Pensa e vive no teu pensamento. Quer dizer, a gente vive dentro da frequência de vibração de realidade que a média de nossos pensamentos mais frequentes nos aparece. E eu queria passar agora para a doutora Wildete Mayrink, para ela fazer as primeiras considerações, justamente nessa passagem do Espírito Protetor, que o Silvio começou a colocar. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as necessárias disposições favoráveis, possam lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Doutora Wildete, seja muito bem-vinda, e gostaríamos de lhe pedir a fórmula mágica para que a gente possa fazer frutificar esses frutos dentro do coração e no espírito de cada um de nós. Seja muito bem-vinda, doutora Wildete. Obrigada. É sempre bom estar participando de uma mesa redonda, diálogos edificantes, a gente aprende muito. E eu vou partir inicialmente eu venci o mundo, que são todos esses aspectos que foi discorrido agora, no sentido de como nós devemos nos conduzir, ou seja, a receita, que é muito difícil da gente seguir, porque ainda não estamos num nível evolutivo que nos proporcione até esse entendimento. Porque quando nós dizemos que estamos tentando seguir o que Jesus pregou, eu venci o mundo, nós temos que entender que existe um mundo exterior e um mundo interior. E para que nós possamos vencer esse mundo que está aí de coisas que fascinam, que nos seduzem, nos tentam, as tentações, nós temos que estar com o nosso mundo interior muito bem equilibrado. E só estará equilibrado se nós seguirmos à risca tudo isso que foi dito nessa bela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o que nós estamos vendo é que a mensagem de Jesus daquela época continua sendo atual, ou seja, nós não conseguimos até agora cumprir essa receita mágica, porque nós, na verdade, ainda nem entendemos. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de entender, e que é o início de tudo, é o perdão. Perdão das ofensas. Isso sempre as pessoas falam que é a parte mais difícil de cumprir, porque para você perdoar de verdade, você não vai se sentir ofendido. E aí vem do Antigo Testamento que você citou, vaidade, vaidade, vaidade. Por sermos vaidosos, nós nos sentimos ofendidos. E aí, se a gente não tivesse essa vaidade, não tivesse o sentimento de ofensa, nós teríamos muita facilidade de perdoar, entendendo sempre que aquele que nos prejudicou, nos causou algum dano ou uma ofensa, ele está simplesmente manifestando algo que está em desequilíbrio no seu interior. E aí vem a indulgência, aí vem a benevolência e o perdão das ofensas. Então, eu acho que se a gente conseguir entender essas três coisas, a gente vai encontrar a receita para vencer o mundo.
Ainda bem, doutora Patrícia, que ela trouxe para a gente, de uma forma bem didática, o quão simples, para não dizer o contrário, né? Só que não, como diz a molecada agora, só que não, né? Para a gente entender esses adubos necessários para frutificar. Mestre Jorge Mairim, com uma imensa alegria, e em nome da AME, mais uma vez, gostaríamos de exteriorizar toda a nossa felicidade de poder contar com sua participação, com seus ensinamentos e, acima de tudo, com sua presença, com sua luz aqui para todos nós. Jorge, Paulo, certamente que dos discípulos, era um dos que apresentava comportamento psicológico mais austero. E Paulo, já em sua fase derradeira, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, exorta e orienta os irmãos do cristianismo primitivo com a seguinte frase: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Estamos saindo do período de carnaval. E é muito interessante quando a gente acaba entendendo o que representa esse período de cinzas, né? Que tem a ver com todo o nosso comportamento, que a gente já sabe previamente que será um comportamento errático, que será um comportamento inadequado. E a gente se auto-inflige de forma compassiva essa sensação de cinzas por alguma coisa que a gente já premedita que vai realizar de forma inadequada. Mestre, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Como se pode compreender essa passagem? Boa noite, Amaral. Boa noite a todos os integrantes da mesa que me gratificam, a doutora Patrícia, o doutor Ildete e o Silvio Babu. Aos nossos queridos ouvintes, gratificado fico pela oportunidade de conviver e aprender ao lado dessas pessoas. Essa pergunta realmente é interessante, e quando a gente vê a figura emblemática do Saulo, na história do cristianismo inicial, a gente vê a transformação absoluta que pode ocorrer quando o Evangelho domina, adentra a realidade íntima de cada um. O Paulo, como judeu, de cidadania romana pela família muito abastada, sai autorizado para perseguir os cristãos na Síria, e ele teve o privilégio de deparar-se com Jesus. Eu costumo até brincar, até eu, se tivesse acontecido, ia me transformar daquela maneira, porque a pergunta clássica, né? Paulo, por que me persegue? Alguns dizem, depois da transformação, de que na realidade não existe o cristianismo, porque o Cristo não criou religião. Ele criou uma maneira de comportar-se, veio nos ensinar comportamento e a transformação interior, né? E você vê essa transformação do Paulo e depois esse trabalho extraordinário que ele desenvolve para os gentios nas várias regiões. E a própria personalidade do Paulo, nessa transformação absoluta, total, responde a essa pergunta. Porque inicialmente ele tinha interesses econômicos, interesses religiosos, que não convinham ao seu progresso. E depois ele passa a mudar realmente, a fazer aquilo que convém. Ao ponto de chegar ao final da sua jornada e dizer, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, é um exemplo patente, tácito, de que o Evangelho, a Boa Nova, quando realmente toca a realidade íntima do ser, transforma para melhor, para o bem, para a compaixão, para o amor e para a caridade. Então, no Carnaval, a festa da carne pagã, que é de longa data, você sabe, a priori, de que você vai ter que cometer excessos comportamentais, alimentares,
bebidas, e às vezes de consequências imediatas trágicas para você, para a família. E espiritualmente, para aqueles que têm uma visão mais elástica, mais ampla, as consequências desses atos fundamentados apenas no materialismo, nos prazeres da carne, quando nós estamos no mundo da forma e da matéria e não podemos prescindir da matéria, mas somos espíritos eternos. Então, o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo, nos permite esse estado de consciência para abandonar as coisas que podemos fazer, mas não nos convém, para fazer as coisas que convém, que são positivas para o nosso avanço espiritual, né? Muito obrigado. Essas palavras sempre me fazem viajar um pouquinho. A gente sempre tem uma elasticidade, né, doutora Ildete? Dá um pequeno desdobramento aqui. E aí a gente fica pensando nessas histórias de cinzas, enfim, de você já saber previamente que você, todo início de ano, Souza, vai acabar caindo, né? E aí a gente lembra de uma passagem que diz que o homem é o único animal que é capaz de cair 2 vezes em cima do mesmo buraco, né? É uma coisa impressionante, Isabela. Nenhum outro animal cai 2 vezes no mesmo buraco. O homem cai até mais que 2, né? O pior é quando às vezes ele se afeiçoa pelo buraco, né? Existe toda uma relação com o processo, com o buraco, né? Quentinho e tudo mais, vai lá para baixo, enfim. Doutora Patrícia, ainda continuando na passagem do Espírito Protetor, justamente a passagem que nos dá a titulação da nossa mesa redonda, temos uma segunda parte que diz assim: não penseis, porém, que queiramos vos levar a viver uma vida mística, isolado do mundo, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vosso tempo, da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às futilidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. E aí eu gostaria de trazer isso para nós no Livro dos Espíritos, mestre Silvio. No capítulo, na terceira parte das leis morais, que é da lei da sociedade, que o homem precisa viver em sociedade. E eu queria também trazer uma passagem do Cristo para as suas considerações, a esse respeito, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. A gente pode viver no mundo. Óbvio, se nós estamos aqui, não houve nenhuma falha de envio, né? Isso daqui não foi nem um e-mail enviado errado e nem uma carta que foi com destinatário contrário. Mas é preciso a gente nascer de novo, né, doutora Patrícia? Por favor, suas considerações. Com certeza, nascer de novo é o grande segredo, né? E nós não estamos no lugar errado, nem na época errada, né? Sabemos que tudo que acontece tem um propósito e é nosso momento de evolução, faz parte da nossa caminhada. Acredito que o nosso grande desafio é viver no mundo sem ser do mundo, né? E aí é preciso que a gente possa ter discernimento para entender essa frase. Hoje em dia nós vemos muito a busca desenfreada por prazeres profanos, digamos assim, né? Os prazeres mundanos, os prazeres da carne, como bem falou George. Só que esses prazeres da carne, eles trazem uma satisfação bem fugaz, né? Nós vemos que as pessoas estão cada vez mais sedentas de algo que possa locupletar-lhes de forma mais ampla, de forma mais satisfatória, de alguma coisa que possa lhe falar mais à alma, né? Então é preciso que entenda que as coisas do mundo, elas por si só, elas não são nem boas e nem más. Depende muito do uso que nós damos a elas, né? E esse uso tanto nos pode levar a acesso a evolução maior, como pode nos levar a rampas de degredo, né?
Então, é importante que a gente saiba qual caminho nós estamos trilhando, o que verdadeiramente estamos buscando. Porque quem é da terra e vive somente pela terra, vai ter a colheita dessa forma. Mas se você vive na terra, olhando as coisas do céu, acreditando, como você falou no início da nossa mesa redonda, que o Espiritismo matou a morte. Então, sabemos que não existe essa morte, existe apenas uma transmutação, uma forma de vida diferente. Então, se nós vivermos no mundo, tendo esse olhar, nós já podemos discernir muita coisa. Caso contrário, nós vamos errar, como vimos errando ao longo de todas as nossas caminhadas, mas chega um momento em que nós temos que fazer o retorno à casa paterna como filho pródigo, né? E aí, nesse retorno, muitas das vezes, ele é bem doloroso, e eu costumo dizer que todo o caminho de volta, ele demanda mais esforço, demanda mais paciência, demanda um cuidado maior que você tem que fazer e que vai lhe rebuscar, né? E nesse momento de retorno, você vai trabalhando as virtudes cristãs, a paciência, a resignação, a tolerância e a própria fé. Porque você precisa acreditar em alguma coisa diferente, alguma coisa que lhe vai fazer com que você alce voos, para então você poder fazer esse caminho de volta. Acredito que conseguimos sim viver no mundo sem ser do mundo. Basta que nós busquemos um mundo que nós queremos. Como é que nós vamos construir esse mundo? Esse mundo que nós tanto almejamos, tanto desejamos, né, que é um mundo melhor, é um mundo de regeneração, como a própria doutrina espírita nos fala. O que é que nós precisamos buscar? Então, é preciso traçar metas para encontrarmos o que buscamos, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Passagem clássica de Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas, né? Passagem muito clássica. A pobrezinha da Alice desesperada correndo, encontra o coelho em cima da árvore. Coelho em cima da árvore já tem alguma coisa estranha, né? Senhor Coelho, para onde vou? Para onde vou? Me diga o caminho. E o senhor Coelho questiona: minha filha, você quer ir para onde? Não sei. Bom, para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Bom, mestre Silvio, foste chamado ao contato, continuando na passagem do Espírito Protetor, foste chamado ao contato de espíritos de naturezas diversas, de características opostas. Não magoeis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, joviais e ditosos, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. O mestre Silvio, com uma grande equipe, creio que a maior parte dela da sua casa espírita, do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, realiza entre tantos trabalhos maravilhosos, um pelo qual eu nutro um imenso respeito, e que atualmente se chama Banho de Luz. Mestre Silvio, encontrarmos espíritos de naturezas diversas, de características opostas, mas não magoeis a nenhum com quem vos encontrardes. O que a experiência que vocês, com tanto brilhantismo, desenvolvem com esse trabalho, pode nos orientar a respeito desse subitem da passagem do Espírito Protetor? Bem, Amaral, realmente é um trabalho, como você falou, é um trabalho que vai além do maravilhoso, né? Eu costumo muito conversar com nossos irmãos lá do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, que se nós formos observar os trabalhos que são realizados na casa, esse é o mais completo, né? Porque ele vai de encontro justamente com essa passagem aqui, né? Na verdade, não é só essa passagem. Quando a gente vai no Evangelho, as passagens do Evangelho, todas essas passagens, a gente vai observando que no decorrer do trabalho, quando ele acontece, desde a preparação, né, até o término do trabalho,
a gente observa que existe várias passagens do Evangelho do qual nós vamos exercitar, né, a prática da caridade, né? Então, como ele é muito completo, é um trabalho onde nós, desde os conflitos internos na casa, né, com os nossos irmãos, como nós iremos executar, o horário que nós iremos chegar, né, como é que vai ser feito vamos dizer, todos os bastidores, a fim de que a gente possa levar da melhor forma possível aquele momento de dignidade para os nossos irmãos em situação de rua. Então a gente observa que nesses momentos a gente já tem que, nesse processo de estar com espírito diverso, cada um tem o seu entendimento da forma como é que o trabalho deve ser executado, e aí nós sempre estamos tentando, como aqui fala na passagem, né, sede joviais, sede ditosos, né? Mas que a gente não vai de forma nenhuma violentar nenhuma consciência, né, dos nossos irmãos trabalhadores. E no momento eu ainda não cheguei a falar dos nossos irmãos que estão sendo assistidos. Por quê? Porque é nessa hora que a gente começa a ter entendimento do que é realmente a beneficência, do que realmente é a benevolência, do que é realmente nós sermos indulgentes e o que realmente nós perdoarmos momentos de dificuldades que nós temos ali e temos que procurar perdoarmos imediatamente, porque senão todo o trabalho não vai acontecer. Então são 2 anos de experiência nesse trabalho, então a gente sempre passa essas informações para os irmãos, que a nossa visão do trabalho, ela tem que ser feita uma visão com o coração. A partir do momento que a gente olharmos esse trabalho como forma de assistencialismo, não é? Trabalho de cunho social, a gente começa a ficar assim um pouco distanciado do Evangelho do Cristo. E por que eu falo isso? Até que lá no Ivone nós hoje colocamos o trabalho como trabalho beneficente. Nós não colocamos como assistência social, tá? Por quê? Porque os próprios irmãos em situação de rua, eles foram nos ensinando essa diferença. Diferença essa que nós temos dificuldade de entender. Por quê? Porque quando nós chegamos lá, no momento que nós temos o primeiro contato com eles, eles ainda estão meio assim, vamos dizer, distantes de nós, por não nos conhecermos. E aí a gente precisa o quê? Um abraço, a gente precisa adquirir confiança com eles, e à medida que as coisas vão acontecendo dia após dia após dias, aí vai chegar um momento que naturalmente eles vão fazer uma provocação a nós, né? De que forma nós podemos ajudar eles, porque até no momento nós não ajudamos coisa nenhuma, nós estamos levando apenas aquele remédiozinho para dor de dente, como é o nome? Passajar, né? Esse, que é aquele cobertorzinho para aquela noite, que é aquele lanche, aquele banho, aquela roupa, que no outro dia ela já vai estar suja e vai precisar de outra roupa. Apenas aquele passajar. E depois de vários momentos é que a gente vai chegar e ter aquele diálogo mais fraterno, mais aberto, naturalmente, não é? Olha a diferença do social. Porque quando chega naturalmente, aí vem aquela questão, de que forma que eu posso te ajudar? Você já pensou, de alguma forma, em sair dessa situação totalmente diferente? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que tu não procura ir para a tua casa? Por que tu não procura ir para o teu lar? Você já pensou em sair dessa situação alguma vez? Será que eu posso de alguma forma te ajudar? E aí eles se abrem com a gente, com o coração, e aí a gente começa a encaminhá-los, aqueles que querem retornar para os seus lares, das suas famílias, aqui na capital ou no interior, aqueles que porventura querem ir para um centro de recuperação, e hoje a gente tem uma parceria, né, com alguns centros de recuperações, onde eles recebem de braços abertos, nós levamos eles até lá, alguns retornam,
outros ficam, outros conseguem sair, e o trabalho vai caminhando, e acima de tudo nós vamos aprendendo, não é? Vamos aprendendo de uma forma que a gente sempre fala, através do exercício habitual, certo? Eu gosto de pontuar, exercício habitual, o que é a caridade, e aí começando a sublimar o nosso sentimento, que é a grande dificuldade que a gente tem de sublimar o sentimento, porque às vezes a visão, ela é muito na horizontal, e a gente acha que a gente vai para ali, aí faz a festa, dá o abraço, entrega, faz tudo, e na verdade nós não estamos vivendo plenamente aquele momento. Tá? Então, assim, se eu for continuar falando do trabalho, mas se tiver outros assuntos relativos ao trabalho, que a gente possa contribuir, estaria à tua disposição. Mas é mais ou menos isso. Essa situação eu estou analisando aqui, que saiu do sentido de compaixão, que é só você ter pena, querer ajudar ali no momento, para o de empatia, que é de querer resolver a situação daquelas pessoas. E há muitos anos a gente faz ação social, mesmo quando eu ainda nem era espírita, eu já participava de ações sociais. E às vezes eu me perguntava, vale a pena eu ir lá, atender uma pessoa, passar um remédio, essa pessoa que eu não vou nem encontrar mais, eu peço exame, não sou eu que vou ver o resultado dos exames. E aí depois, quando eu comecei a entender que depende do tipo do atendimento que a gente fizer, eu achei que a ação social não era só compaixão, poderia ser empatia, porque se você faz uma receita, dá um remédio, tchau, mas se você orienta e dali você estimula aquela pessoa a mudar seu estilo de vida, ou você explica para ela que especialista que ela tem que procurar para continuar o tratamento, então ali a gente já está assim resolvendo, né? A situação, não está só passando um remédio naquele momento. Então, eu acho que eu confesso que não tinha entendido ainda essa segunda parte do trabalho de vocês, porque eu nunca participei, então eu achava que vocês realmente só iriam dar o banho, dar uma palavra ali naquele momento e uma roupa, e que no dia seguinte, tchau. Mas se está vendo isso aí, então é muito maior mesmo do que eu imaginava. Parabéns pelo trabalho. Só aproveitando, para você ver como é que é diferente, basta a gente ir lá, fazer uma visita em qualquer outro horário. Aí você vai ver como é que eles nos tratam. Por quê? Porque além de tudo isso, eles começam a ver um amigo que eles não têm em casa, um amigo que eles não têm na rua. Por quê? Porque eles são o lixo da sociedade. Eles falam isso para a gente. Tá? Fora aquele momento, agora está começando lá, daqui a pouco a gente vai para lá. Já é uma alegria. Né? É lógico que tem as exceções, a gente entende, mas eles já estão lá, é como se fosse um dia especial para eles. Né? Não é só por causa da roupa, alguns é por causa da roupa, outros é por causa do lanche, mas principalmente por causa do abraço, principalmente por causa da confiança que nós vamos adquirindo com o tempo, não é? A confiança de você chegar e falar o nome deles, o nome, fulano, né? Chama o nome, e aí ele já sabe o nome da gente, e aí nós nos tornamos amigos para sempre. Porque qualquer dia que a gente se encontra, não só lá, mas em qualquer lugar, porque isso já acontece rotineiramente, na rua, pela manhã, lá no centro, alguma franelinha, quando olha a gente, aí a pessoa que está do lado não sabe, de onde é que tu conhece esse rapaz? Pela alegria que eles demonstram quando nos encontram em outro local. Né? Então a gente começou a observar que o trabalho realmente ele transforma os nossos corações. Não é? Afinal de contas, é dano que se recebe. Eles saem da invisibilidade social, né? Ganham cidadania. Hoje eu estava vendo um trabalho similar também, esses trabalhos caritativos, em que alguém disse, você não vai mudar o mundo. Ele disse, eu sei, mas se eu puder mudar o mundo de alguém, eu já terei feito muita coisa. Porque, às vezes, uma palavra, um detalhe, né, um gesto que você faz tanta diferença na vida de uma pessoa que ela muda o mundo. Né? E isso é que a gente está buscando. Porque mudar o mundo é algo muito
muito grande, gigantesco. Eu acredito que nenhum de nós consegue fazer. Mas a gente sabe que é mudando o mundo de cada um que a gente vai alcançar o macro, né? Justamente essa é a perspectiva de nossas mesas redondas, a gente poder dialogar, interagir a respeito da temática. Eu lembrei de que vai acontecer hoje, só para vocês terem uma ideia. Aqui todo mundo gosta de bolo? Bolo? Todo mundo gosta, né? Então imagina toda noite você tomar só sopa. E aí, um belo dia, uma irmã resolveu comemorar o aniversário lá e levou um bolo. E qual foi a nossa surpresa? Eu nunca comi um bolo. E hoje vai ter o aniversário do outro irmão, que ele chegou para mim e disse, eu posso comemorar o aniversário lá? Eu disse, mas é claro. Então eu vou levar um bolo e vou levar meus amigos para a gente comemorar lá com nossos irmãos. Vocês não imaginam a alegria que é aquele bolo, né? Aquele bolo confeitado, aquela... A gente não tem noção do que é isso. Quando a gente está vivenciando isso, é que a gente começa a observar. E aí é que está a grande importância da caridade, né? A máxima da doutrina, né? Existe uma passagem de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes a gente encontra o Evangelho, a mensagem do Cristo, a interpretação de divindade, enfim, como cada um se interrelaciona, seja sob a perspectiva de religiosidade, seja sob a perspectiva de espiritualidade, em ambientes físicos específicos, como casas religiosas, em livros, como livros sagrados, e a passagem está muito clara. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, se a gente quiser perguntar para alguém por que temos tanta dificuldade ainda hoje de compreensão dessa mensagem evangélica do Cristo Jesus, eu gosto, doutor Eudete, de fazer uma alusão, de comparação, dizendo que o evangelho do Cristo Jesus e Jesus seriam mais ou menos como se fosse um cantor, um popstar internacional que canta numa língua que nós não conhecemos a sua língua. Mas a melodia de seu canto é tão extraordinário que a gente se encanta e fica repetindo aquilo ali de forma continuada. A gente não está entendendo, Isabela, nada do que está na música, mas a gente fica cantando, né? Bom será no dia que a gente conseguir entender que essa música é para tudo e qualquer circunstância, né? Como é que eu posso trazer esse entendimento do Evangelho do Cristo para esse problema que eu estou tendo aqui agora? Para essa depressão, para essa ideação suicida, para as minhas dificuldades financeiras, para meu afastamento familiar. O Evangelho do Cristo e a mensagem que nos é trazida, obviamente, pela divindade, é para a gente reconhecê-la em todos os nossos momentos, em qualquer situação, e aplicar ali. A linguagem física do mundo, a linguagem física dos universos é o amor. Não sei de quem é a autoria, mas posso lhes trazer com muita tranquilidade de que a resposta é sempre o amor, independentemente da pergunta. E aí, essa passagem que está em Mateus, capítulo 22, versículo 21, em Marcos, capítulo 12, versículo 17, em Lucas, capítulo 20, versículo 25, diz assim: então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O homem no mundo pode perfeitamente fazer essa divisão, mas lembrando sempre, e eu vou passar a palavra agora para o mestre George, de outra passagem de João. Hoje eu tenho várias passagens de João. João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Muitas vezes nós viramos grandes teóricos do Evangelho do Cristo. Especialmente no Espiritismo, às vezes acabamos por saber de cor e salteado grandes passagens, citações, questões. Às vezes há quem saiba as questões do Livro dos Espíritos em sua ordem e tudo mais, mas a gente tem uma imensa dificuldade para a gente aplicar isso. E eu gostaria de suas considerações, mestre Geórgio, dessa passagem de João. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu gostaria de, antes de falar alguma coisa sobre essa preciosidade, dizer que o Evangelho do Cristo, ele se aplica a toda e qualquer situação que você possa imaginar, não é? Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos na época da cibernética, da física quântica, e a velocidade que as coisas se transformam assustam, e alguns não conseguem acompanhar, né? Então você precisa ficar atento. Quando você tem um aparelho novo, você tem um manual de instruções. E qual é o manual de instrução para a nova abordagem existencial? O Evangelho do Cristo. Tem um momento em que o Cristo fala para os seus apóstolos: estive doente, me visitaste; estive nu, me vestiste; estava faminto, me alimentaste. Ele falou: mestre, mas quando nós lhe vimos assim? Toda vez que um dos pequeninos bateram a sua porta. Se nós fizermos uma tentativa de análise quantitativa, quantas folhas nasceram nas árvores da Amazônia de ontem para hoje? Quantos peixinhos saíram dos ovos nos mares do mundo? Porque a obra do Pai é contínua. Meu Pai trabalha sempre, e eu também. E o Paulo apóstolo diz: a fé sem obra é morta. Então não adianta ser palestrante, conhecedor profundo da Bíblia, da frente para trás, de trás para frente e do meio. É preciso aplicar o conhecimento, o seu potencial, o que você conseguiu em termos de evolução, para o outro, para o bem. Não adianta, não é? Então essa alerta é preciosa. A fé sem obra é morta. Se o Pai trabalha incessantemente, o Cristo também não nos abandona jamais. Nós precisamos trabalhar, pelo menos um pouquinho. Patrícia, hoje eu ouvi uma frase, Isabela, eu não sei quem é a autoria, mas essa frase me tocou profundamente. Ela diz o seguinte: eu posso sempre te oferecer água, mas eu não posso te fazer sentir sede. Nós já estamos próximo do término do tempo de nossa mesa redonda, e falar sobre o homem no mundo, não tem como a gente deixar de falar sobre a gente precisar ter sede. É preciso que a gente permita a si próprio ter sede. Nós vivemos hoje em um mundo em que tudo é preciso ser absolutamente perfeito. Não é mais, Silvio, uma festa de aniversário de criança, é um evento. Não é mais um prato que a gente está sentando para comer na hora do almoço. É preciso uma fotografia num ângulo ideal para que possa ser postado de tal sorte na mídia social que transpareça que aquilo é uma situação extraordinária, fantástica e maravilhosa. E eu fico me imaginando, nos dias de hoje, como seria aquilo que na França nós chamamos de cerimônia de bom dia ao rei, que era no Palácio de Versalhes, de onde o rei levantava-se do seu quarto até ir tomar café. Ele passava por inúmeros corredores com toda a corte lhe oferecendo as deferências em todo o processo e todo aquele arcabouço envolvido com pessoas que têm poder. Eu imagino como seria com um celular se fazendo selfie
da cerimônia de bom dia ao rei. A vida de ninguém é perfeita, a vida de ninguém é perfeita. Essas ilusões de perfeição, essas ilusões de felicidades contínuas são antifisiológicas. Elas não têm a ver com a fisiologia do corpo. Para que o corpo possa se alimentar, ele precisa sentir fome. Se ele comer sem sentir fome, ele vai gerar um desequilíbrio no corpo. É preciso haver o dia para que exista a noite. É preciso haver o choro para que haja o riso. É preciso que se seja equilibrado. No traçado do eletrocardiograma, nós temos depressões e elevações. E quando isso não está presente, quando a gente tem um contínuo, significa dizer que aquele coração perdeu a frequência. Ele parou de bater. Então, assim, essa necessidade tão grande de nós negarmos frustrações, doutora Patrícia, eu gostaria de trazer, porque isso daí faz muito parte do seu dia a dia profissional, é algo que nos aproxima mais do mundo e nos afasta mais da nossa realidade de filhos do Pai. Por gentileza. Eu ontem comentava com meu filho justamente essa situação que você falou de nós fotografarmos todos os nossos eventos do dia, né? Se você vai comer, você fotografa o prato. Se você está conversando, você fotografa. Se você vai ver um filme, você fotografa. Enfim, hoje tudo você tem que falar assim, meu filho, para mim isso não é normal. Se isso fosse feito há uma década, a gente teria que internar essas pessoas, porque elas estariam com transtorno mental. O que hoje é muito comum para a sociedade, principalmente para os jovens, que a gente fala que as pessoas, né, estão fazendo isso antes era considerado algo psicótico, da ordem da psicose. Porque imagina, você está aqui e fotografa um prato, você está no banheiro, fotografa, você vai fazer um penteado, fotografa. Não é normal. Você vê uma pessoa agonizando, você não ajuda, você fotografa para colocar na rede. A gente tem que pensar, a gente tem que voltar a se horrorizar com as coisas. Porque está tudo tão banalizado que a gente se conforma e acha que aquilo é normal e vai sendo levado no fluxo dessa situação. E isso não é normal, Amaral. Isso é algo da ordem do anormal, patológico. E a gente precisa, enquanto médico, perceber isto e até mesmo começar de casa. Porque o meu filho, a tua filha fazem isto. E a gente precisa dizer, isso não é normal. Meu filho ficou espantado quando eu disse, meu filho, isso não é normal. Mas hoje em dia todo mundo faz isso. Eu, sim, mas isso é da ordem da psicose. Né? Você ter esse narcisismo desenfreado, não é normal. Você vê uma pessoa ensanguentada e você tem que fotografar, não é normal. Então, a gente precisa entender essa questão que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo levados de roldão por essas situações, e o que é pior, nós não estamos nos incomodando com isso. Né? Estamos achando tudo muito comum e colocando isso no nosso dia a dia. Né? E nós, como somos de uma outra geração, a gente não costuma usar essas fotos com frequência, nós somos da época do Facebook, quiçá do Orkut, né? Então, hoje tem o Instagram, ele queria ontem que eu montasse o Twitter. Eu digo, meu filho, eu não sei mexer nem no Instagram. É uma outra mídia social. Então, eu digo, eu não sei mexer nem no Instagram, faço cálculo para o Twitter, mas a senhora tem que entrar na mídia. E o que é mesmo essa mídia que a gente está vendo as pessoas cada vez mais usando as redes sociais e numa solidão devastadora, né? Então, eu acho que a gente precisa entender o que é estar no mundo sem ser do mundo, sem se contaminar com tantas coisas que nós estamos vendo e estamos perdendo a capacidade de nos incomodar com isso. A tecnologia, como Patrícia bem falou, ela está sendo usada de forma exagerada e com fins não tão produtivos, né? Então, assim, na verdade, por exemplo, uma pessoa vê uma situação de perigo, por exemplo, há uns dias,
eu vi um carro entrando numa rua e ele não imaginou que naquela água toda tivesse um buraco e o carro ficou lá. Eu assisti aquele momento em que o carro afundou. E os dois rapazes saíram meio que apavorados, o carro ficou lá dentro com a água no meio do carro, e eles saíram, né, todos molhados, chovendo, e eu disse assim para minha filha, deu vontade de eu filmar isso aqui, para avisar as pessoas não passarem nessa rua. Uma rua ali perto de um restaurante muito conhecido aqui da região. Aí depois eu fiquei pensando, mas eu estou com essa intenção de avisar as pessoas, mas aí de repente um posta para outro grupo, aí vai gerar, sabe, uma situação de que, olha, uma política, né, para falar a verdade, ia gerar uma coisa assim, nossa cidade está mal cuidada, uma área nobre, não sei o quê. Então, minha intenção não era essa, minha intenção eu queria era que alguém soubesse que não era para passar naquela rua. Mas aí eu não fiz, justamente por causa dessa situação, de que as pessoas começam a usar para outros fins, e aí quando a gente quer usar para uma coisa que é, né? Então essa questão do homem no mundo é uma questão muito ampla, porque se você for pensar que não só essa questão da tecnologia, mas em tudo, você tem que ver, principalmente nós espíritas, que entendemos que nosso pensamento, nossas atitudes, elas sintonizam com os irmãozinhos que estão aí na espreita, que podem causar perturbações. Então, recentemente também uma jovem de 17 anos me perguntou o que o Espiritismo acha do carnaval. Se ela que está querendo ser espírita, ela poderia ir para o carnaval. E eu disse, pode ir, porque se você está indo para o carnaval com intenção de se divertir, brincar, não vai causar danos a ninguém, sensualizar, nem nada disso, você vai para o carnaval, se diverte e volta normal, não vai acontecer nada com você. Então, tudo depende com que intenção, né, que nós fazemos neste mundo. Então, o homem no mundo, como nós sabemos, depende mesmo da gente seguir tudo isso que a gente de começo falou, essa receita tão complicada para nós ainda nesse nível em que nós nos encontramos. Já estamos chegando no momento derradeiro e eu vou passar a palavra para que nossos convidados possam trazer seus comentários finais. E eu vou começar com o Silvio, ainda na passagem do Espírito Protetor, que diz assim: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Eu vou reler a última frase. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Hoje em dia, só pensando em si, na política básica de funcionamento de toda e qualquer mídia social, somos sempre os perfeitos, as nossas postagens são as mais brilhantes, extraordinárias, altruísticas, fenomenais. Nossos comentários são sempre os mais cristãos. Inclusive, hoje em dia se guerreia ainda, Marcelina, a gente ainda guerreia um contra o outro, levantando, empunhando em um dos lados a bandeira do cristianismo. Eu imagino Jesus olhando esse povo falando que é cristão e se matando, né? É uma coisa assim extraordinária, né? Ou então se sentindo melhor, eu sou cristão, e tu? Né? Olha essa atitude anticristã, imagina o Cristo, né? E essa perspectiva. Mestre Silvio, muitíssimo obrigado por sua participação. Nós temos uma imensa alegria em tê-lo aqui conosco.
Ensejamos ao Mestre Maior, ao Pai, que sempre seu caminho seja de luz, que o Senhor tenha sempre muita energia, que seus trabalhos sejam sempre muito profícuos, que Deus lhes abençoe aos seus trabalhadores, à sua família, porque realmente como se começa aqui nessa passagem do texto, a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limite, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais elevada. Mestre Silvio, suas considerações finais. Que dificuldade para entender a caridade, né? É verdade. Quando a gente fala de caridade, antes de encerrar, eu lembro muito quando eu era guri, pequenininho, né? Que eu nasci no berço espírita e no centro espírita do qual você já foi, né? A Ildete já foi, lá em Pinheiro, George, Isabela. Tem uma viga lá no final que tem uma frase, vocês lembram? Fora da caridade não há salvação. E eu cresci olhando essa frase e sempre me questionava isso. Mas eu vou ter que fazer caridade para me salvar? Até porque eu frequentava uma escola católica e também era católico, porque todos eram católicos e ser espírita naquela época era algo assim que era totalmente, né, diferente. Então era católico. E tinha salvação ainda com aquele conceito ortodoxo da salvação. E foi decorrendo, crescendo, passando os tempos, e olhando aquela frase, até que um dia nós fomos mergulhar verdadeiramente nessa frase. E fomos pesquisar, fomos estudar, né? E hoje, quando a gente senta aqui e fala sobre o homem do mundo, qualquer tema do Evangelho que você for abrir, você vai encontrar a caridade lá, né? Só que às vezes a gente tende a fugir da caridade. Às vezes a gente tende a trazer, né, vários ensinamentos, e a gente fala, como tu falaste aqui, da questão de ter conhecimento de todas as obras, mas quando chega na hora de verdadeiramente exemplificar o que está lá no Evangelho, nós temos dificuldade de fazer, né? E aí é que a gente começa a se perguntar, por quê? Há 2000 anos o Mestre esteve entre nós e nós ainda não conseguimos compreender. Quando a gente se depara lá no passado, quando Paulo, antes de ser decapitado, os cristãos foram colocados lá na arena para ser devorados pelos leões, os cristãos foram tranquilos por causa da fé. E no Evangelho tem uma passagem, fé e caridade, que mostra, né, que sem a fé, sem a caridade, dificilmente a gente consegue avançar de uma forma, vamos dizer assim, mais contundente, porque avançar nós estamos avançando, quer queiramos ou não, né? Isso é importante que a gente entenda. Mas eu não poderia deixar de falar uma frase da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, até para encerrar nessas considerações finais. Agradecer a todos pela oportunidade. Sempre que quiser, estaria aqui. Vai ser para a gente sempre um prazer poder falar um pouquinho das experiências que nós vivemos no dia a dia. Mas essa frase que ela me acompanha, acho que na maioria das minhas exposições que eu falo, eu tenho que trazer essa frase, que é de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: lembre-se que talvez você seja o único evangelho que seu irmão lê. Ou seja, não adianta a gente falar, não adianta a gente vir para cá, não adianta a gente ler o Evangelho, estudar, várias coisas, se nós não formos exemplo verdadeiramente. Paulo nos chama a atenção disso, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mestre Silvio. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso querido George. George, é sempre uma imensa alegria, grande satisfação tê-lo aqui conosco. Você sabe da alegria que a AME tem com a sua presença. E em meu nome pessoal, gostaríamos de mais uma vez agradecer e pedir seus comentários finais a respeito do tema. Eu quem agradeço a oportunidade de convivência e de aprendizado
não é? Lembrando dos avatares que antecederam o Cristo e que vieram depois dele, o Chico Xavier, sem dúvida, é um deles, e o Chico, num poder de síntese extraordinário, diz que a caridade é o amor em movimento. E no Evangelho do Cristo, permeado, eivado sobre a humildade e a caridade, tem uma frase do Cristo que dá um conforto ao espírito extraordinário, quando ele diz: todas as ovelhas que o meu Pai a mim confiou, não se perderá. Então, apesar dos apelos do mundo, apesar das dificuldades dessas vidas sucessivas, a gente avança sempre, e a caridade é o elevador, mais que uma escada, que vai nos soerguer e colocar acima da mesmice egoística das coisas materiais, né? Então eu agradeço muito, desejo a todos muita luz, muita vida e muito amor, que o Cristo cósmico possa espargir sobre nós hoje, amanhã e sempre, a sua luz, a sua paz. Muito obrigado. E eu gostaria de deixar agora a palavra com a doutora Ildete para nos trazer. Patrícia, a gente vai ficar para o final para nós termos um pequeno diálogo. A Patrícia trabalha com saúde mental, doutora Patrícia Paiva, e eu vou colocar uma passagem que eu quero que ela me explique o seu ponto de vista da saúde mental, porque geralmente as minhas passagens têm alguma coisa a ver com meus desequilíbrios psicoemocionais. Doutora Ildete, por gentileza, seus comentários finais. Bem, nosso tema é o homem no mundo, e a gente tem que lembrar que o homem é um ser social, isso é da antiguidade. E a gente pensa assim, o que é um ser social? O ser social é o homem no mundo, é onde a gente está, no trabalho, na família, nos lugares onde nós exercitamos nossa religião, né, que a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade, que não é a mesma coisa, mas onde a gente exercer. Esse é um lugar da gente se tornar um ser social. E essa questão é muito complexa, porque às vezes, em determinadas situações, a pessoa acha que ela tem que se recolher, porque ela não consegue conviver com aquelas pessoas. Mas nós sabemos que é o contrário. Nós temos que conviver justamente com aquelas pessoas difíceis. Porque quando Cristo falou, eu venci o mundo, ele estava falando de tudo que ele passou, a convivência que ele teve com várias personalidades, vários tipos de pessoas, umas com boas intenções, outras nem tanto, e outras com péssimas intenções. Então, ele venceu o mundo porque ele viveu. Cristo se fez homem, passou por essa transformação do espírito de mais alta estirpe e se fez carne e viveu aqui entre nós, e ele teve vida no mundo. Então, ele diz, eu venci o mundo. Então, para que nós possamos ser verdadeiramente um homem no mundo, um homem de bem, a única maneira é se instruir, ler, entender aquela máxima da fé racional. Entender todas as mensagens dele, interpretando e colocando-as no cotidiano, no dia a dia. Muito obrigada pela oportunidade. Ame quem sempre lhe agradece, doutora Ildete. Meus irmãos, estamos chegando então à conclusão de mais essa mesa redonda da Associação Médica Espírita, que é realizada em parceria com o programa Que é o Espiritismo. Em nossas mídias sociais, especialmente no YouTube, nós temos todas essas gravações disponíveis, tanto no AME Maranhão, YouTube, quanto o Que é o Espiritismo, tudo junto. No YouTube, as gravações estão sempre disponibilizadas. Essa, em breve, já vai estar disponibilizada. E, doutora Patrícia, a gente tem sempre algumas passagens bíblicas que nos tocam mais o coração. E eu gostaria de lhe deixar essa passagem para que a gente possa concluir com suas considerações finais a respeito desse tema. A passagem, Silvio, George, é uma passagem também de João, capítulo 9, versículo 1 a 7. Eu vou querer que a doutora Patrícia explique por que eu gosto dessa passagem, ela vai ter seus comentários finais.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, e quando a noite vem, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Detalhe que Siloé significa dizer um enviado. Vai, e lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. O Cristo Jesus disse que ele não veio para curar os sãos, ele veio para os doentes. E talvez a minha grande dificuldade ao longo de toda essa minha atual reencarnação, de compreender o Evangelho do Cristo, é quando nessas parábolas eu me ponho na posição do bonzinho da história. Eu nunca entendo que a posição do vilão ou que a posição daquele que está precisando de reparo é a posição em que efetivamente eu preciso me colocar. E eu me questiono quantas vezes eu, como cego, em relação aos questionamentos todos que tenho na minha vida, que tive na minha vida, porque a dúvida é, sem dúvida nenhuma, a principal definição da falta de fé, ou de uma fé inacabada, ou de uma fé imatura. Daí se tem dúvida. Quem convive com o Cristo, na passagem que tu colocaste, Jorge, de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e já não mais eu vivo em mim, mas é o próprio Evangelho do Cristo quem vive em mim, eu não tenho mais dúvida. Então, quantas vezes nós somos esse cego que é preciso que o Cristo Jesus cuspa no chão e faça lodo e passe nos nossos olhos, e a gente precisa ir lavar os nossos olhos no tanque de Siloé, que significa dizer o tanque do enviado, para depois a gente voltar e enxergar quantas vezes somos e repetimos cegueiras de nascença. Doutora Patrícia, suas considerações finais. Gente, só para esclarecer, meu colega Amaral é oftalmologista, e olha a pergunta que ele me faz. Eu acho que é uma consulta às avessas, vocês não acham? Super interessante essa questão da metáfora, né, desse cego que não consegue ver, porque todos nós somos cegos, né? Todos nós somos ainda infantis na jornada evolutiva e precisamos uns dos outros para nos fazer enxergar. Porque hoje, como Cristo está em cada um de nós, somos nós que fazemos esse lodo e passamos nos olhos de cada um. Mas, como ele falou, é preciso que a gente busque, né? É preciso sempre que a gente queira, porque nós temos que permitir abrir os olhos. Porque não é cego, não adianta a gente querer abrir os olhos de quem ainda não tem condições de enxergar, né? Então, esse é algo que sempre me chamou a atenção. A pergunta de Cristo para o cego: que queres que eu te faça? Porque nós, como leigos que somos, vamos pensar, se alguém está cego, ele quer enxergar. E é assim que muitas das vezes chegam em nossos consultórios e eu aprendi a perguntar: em que posso te ajudar? Porque nem sempre o que eu estou vendo, que precisa ser corrigido, é o que a pessoa está buscando. E é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente aprenda a ler nas entrelinhas do que o outro está precisando. E nós temos que dar a eles de conformidade com o que eles conseguem alcançar.
Porque não adianta a gente colocar muita luz, porque nós vamos ofuscar. Nós precisamos saber a dose do remédio que vamos ministrar, doutora Amaral, nós como médicos. Então, nós como médicos, a nossa vaidade é sempre muito grande por achar que detemos o conhecimento, e aí nós arvoramos de tudo saber e passamos vários remédios para uma pessoa que, às vezes, vem buscar só um acolhimento, né, Isabel? Só esse acolhimento. Ela não vem buscar remédio, porque a dor dela é da alma. A dor está se manifestando no corpo, mas a dor é da alma. Então, essa cegueira que todos nós temos, inclusive nós aqui, médicos, que vamos consultar outros cegos, é preciso que a gente tenha humildade, sempre, para poder enxergar o coração do outro, muito mais do que enxergar o corpo. E é isso que Cristo veio nos trazer, quando colocou esse lodo no olho do outro, né, e que nós precisamos aprender a fazer isso em cada alma que chega até nós, enviado pelo Cristo. Os Siloés, que são os enviados da vida. Meus irmãos, é uma grande alegria, mais uma vez, completar Souza, Tatiane, Isabela, nossa mesa redonda. Vamos, no próximo mês, trazer mais uma vez um tema palpitante, com convidados que vão nos enriquecer. E agora nós vamos concluir as nossas atividades, sempre chamando a atenção de que as mesas redondas da Associação Médica Espírita do Maranhão são realizadas aqui na sede do Conselho Regional de Medicina, em parceria com o programa O que é o Espiritismo. Muito obrigado a todos. Dentro em breve começaremos com a nossa palestra pública do mês de fevereiro. Você ouviu O que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.